Senhora, quer dar um oi pra câmera? Fica à vontade, quer dar um oi pra câmera? Você não aparece não, eu acho. Olá você, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Olga na temática Halloween. Esse foi o melhor que eu consegui fazer, eu juro que eu queria aparecer aqui toda caracterizada. Mas a vida tá tão caótica que não teve condição, infelizmente. Então fica aqui o sentimento halloweenístico nesse canal. Se meu olho estiver desse tamanho durante a gravação, não é droga, é só porque eu tô sem óculos e eu não uso mais lente de grau. Então tá meio difícil pra eu enxergar vocês. Na verdade, eu não tô enxergando nada, sendo muito sincera. Eu espero que esteja focado. Eu tô confiando mesmo. Vocês devem ter visto o que aconteceu nessa última semana com o caso de Alec Baldwin, que atirou acidentalmente na diretora de arte do filme que ele estava gravando agora. E eu queria muito falar sobre isso, porque é uma situação recorrente na indústria cinematográfica e não deveria ser, né? Mas enfim. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do que aconteceu nesse caso e trazer mais alguns casos de famosos que morreram em situações parecidas. No caso, famosos que morreram trabalhando, fazendo o que amavam. Então sem mais delongas, roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sisters. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito desse canal, você está pecando no erro, porque eu sei que essa não é a primeira vez que você vem aqui, eu já te vi aqui antes. Mas sem brincadeira, se inscreve aqui embaixo, não custa nada, me ajuda muito e você ainda vai ganhar de brinde esse conteúdo maravilhoso aqui. Eu sou muito humilde, olha só. Na semana passada, o ator Alec Baldwin acidentalmente disparou contra a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set do filme Rust. Segundo as informações que foram divulgadas sobre o caso, o ator estava manuseando uma das armas que ele iria usar na cena seguinte, e nessa cena que ele estava ensaiando, por assim dizer, ele atiraria em direção à câmera. Essa arma tinha sido entregue a ele pelo diretor assistente Dave Halls, e Dave falou a ele com toda certeza que a arma estava perfeita, que não tinha como acontecer nenhum acidente. Só que quando Alec estava ensaiando como ele sacaria a arma na cena, a arma acabou disparando e atingiu o peito de Halyna. Ela chegou a ser levada ao hospital de helicóptero, mas não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. Alec sempre foi muito cuidadoso no assunto armas no set de filmagem. Na verdade, ele é um militante muito forte contra o armamento em geral, então ele jamais usaria no set uma arma que não tivesse sido devidamente revisada e liberada para o uso. Alguns profissionais que trabalharam com Dave contam que ele costumava desrespeitar protocolos de segurança e que inclusive ele foi demitido em 2019 quando uma arma disparou no set de filmagem do filme Freedom's Path. A morte de Halyna levantou novamente a discussão sobre as questões da segurança no set de filmagem, até porque esse tipo de coisa não podia passar desapercebido, é uma coisa que precisa ser revisada com muita cautela, até porque não é a primeira vez que acontece. E foi por conta desse acidente que eu decidi trazer para vocês alguns outros casos desse tipo, não necessariamente envolvendo atores e sets de filmagem, mas artistas em geral. O primeiro nome da nossa lista é Brandon Lee, que provavelmente é o caso mais famoso nesse aspecto. Eu já falei de maneira mais profunda sobre a morte de Brandon e sobre Brandon em si em um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui em cima. Então nesse vídeo daqui eu vou falar sobre o que ocasionou a morte dele em si, então se você quiser saber mais a fundo sobre o caso, é só clicar aqui em cima. Mas clica depois, termina de assistir esse vídeo, depois você vai lá. Brandon Lee era filho de Bruce Lee e na época de sua morte tinha 28 anos. Ele tinha uma carreira muito promissora, já tinha feito uma série famosa na época, tinha feito alguns filmes de ação também e agora tinha sido convidado para fazer o papel do Corvo. Nele, Brandon fazia o papel de Eric Draven, um cantor que morre e volta à vida um ano depois, buscando vingança pela sua morte e de sua namorada. Brandon estava gravando uma sequência de flashback, onde Eric levaria um tiro de um traficante, e foi quando Michael Mass, que era o ator que fazia o traficante, atirou contra Brandon usando uma arma cinematográfica, que essencialmente é uma arma falsa. Essas armas falsas elas contêm apenas balas de festim,
que são cartuchos sem aquela ponta perfurante e com uma quantidade de pólvora um pouco maior do que a de uma bala normal. Então, quando ela é disparada, ela gera muitas faíscas e faz barulho, então faz o efeito de que uma bala foi disparada junto com ela. Só que essa arma tinha sido usada em uma outra cena um pouco antes, contendo balas que parecem munição de verdade, mas não tem pólvora. Era só para deixar a cena o mais real possível. E acontece que a produção não tirou uma parte da bala que ficou alojada no cano da arma. E na hora que Michael puxou o gatilho, a bala de festim que eles tinham colocado para a cena gerou energia o suficiente para arremessar o pedaço da bala que tinha ficado no cano. E esse pedaço atingiu Brandon em cheio no abdômen. Na cena, Brandon tinha que cair de frente, só que ele acabou caindo de costas, e isso fez com que a produção achasse que ele só estava brincando, até perceberem que ele não estava respondendo. Ele imediatamente foi levado para o hospital, mas depois de 6 horas de cirurgia, Brandon foi declarado morto. Obviamente, as gravações foram interrompidas no mesmo dia, e só um mês depois, com toda a autorização da família, eles continuaram as gravações usando dublês e efeitos especiais, e em 1994 o filme foi lançado. Inclusive, essa semana, a noiva de Brandon Lee na época, com toda a situação da morte de Halina vindo à tona, resolveu falar pela primeira vez depois de 28 anos sobre a morte do noivo. 28 anos atrás, fiquei abalada com o choque e a tristeza de perder o amor da minha vida, Brandon Lee, de maneira tão sem sentido. Meu coração dói novamente pelo marido e filho de Halina Hutchins. Outro caso similar, mas que pra mim é ainda mais bizarro, é o do ator John Eric Hexum. John era um ator de 26 anos que na época estava fazendo o papel de um agente da CIA disfarçado de modelo na série Cover Up da CBS. Durante as gravações de um dos episódios da série, John estava esperando para entrar em cena e começou a brincar com a arma como quem não quer nada, girando o tambor dela. Sabe quando você vai falar pra alguém que você tá entediado e aí, tipo, a pessoa tá muito longe, aí você faz alguma coisa, tipo assim, sabe? Então, ele resolveu fazer isso, só que com a arma que ele estava brincando. Tinha uma bola de papel dentro do cano da arma e a pressão fez com que ela fosse atirada, quebrando o crânio dele. E um fragmento do osso do tamanho de uma moeda atingiu o centro do cérebro de John. Ele passou por 5 horas de cirurgia e foi colocado em aparelhos para mantê-lo vivo, mas 6 dias depois foi declarada a morte cerebral de John e as máquinas foram desligadas. Vale ressaltar que eu não achei essa informação, mas muito provavelmente ele fez isso aqui para alguém do outro lado, então essa pessoa viu tudo. Complicado. Outro famoso que morreu durante o seu trabalho foi o naturalista Steve Irwin. Steve era filho de 2 amantes da vida selvagem, então com ele não tinha como ser diferente. Já adulto, Steve começou a fazer programas de TV e documentários sobre a vida selvagem. E ele fez muito sucesso porque as pessoas adoravam ver as viagens dele e principalmente a forma com que ele interagia com os animais. Em 4 de setembro de 2006, aos 44 anos, Steve estava na costa norte de Queensland gravando um documentário chamado Os Mais Mortíferos do Oceano. Durante uma das pausas da gravação do documentário, ele decidiu nadar um pouco na parte rasa e enquanto ele nadava, ele encontrou uma arraia de rabo curto. Então ele tentou se aproximar dela, ele chegou a mais ou menos 2 metros de distância da parte traseira dela para tentar filmar ela nadando. A raia se sentiu ameaçada por ele, então imediatamente se apoiou na sua frente e começou a golpear violentamente o peito de Steve. De acordo com a única pessoa que testemunhou toda a cena, foram centenas de ataques em segundos. Ele chegou a receber atendimento médico, mas foi declarado morto. As produções do documentário continuaram e ele foi lançado em 2007, mas em momento nenhum ele fala da morte de Steve. Conversando com um amigo meu que é da área, ele disse que Steve é uma inspiração para todo mundo que trabalha nessa área de biológicas e é o principal motivo pelo qual ninguém gosta de arraias. Faz sentido. O próximo caso que eu vou falar agora não é nem um ator específico, na verdade é um filme chamado Twilight Zone. Resumindo bem, Twilight Zone é uma antologia que reúne 4 histórias dirigidas por John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante e George Miller.
Essa situação que eu vou contar agora aconteceu na parte 1, dirigida por John Landis. Em suma, a história se passa na Guerra do Vietnã e fala sobre um homem vietnamita, interpretado pelo ator Vic Morrow, de 53 anos, protegendo 2 crianças dos soldados americanos. Já começa tudo errado nessa história, porque John descumpriu a lei de trabalho infantil na Califórnia. Ele contratou 2 crianças de 6 e 7 anos, respectivamente, sem nem ao menos explicar para os pais delas do que se tratava o filme e nem a situação em que ele colocaria as crianças. As filmagens estavam acontecendo em um rancho em Santa Clarita, na Califórnia, e essa cena em específico envolvia soldados americanos pilotando um helicóptero. Não eram tipo efeitos especiais de um helicóptero, era um helicóptero, de fato. Nessa cena, Vic Morrow e as 2 crianças estavam fugindo. Durante a gravação da cena, o piloto manteve o helicóptero a uma distância X do chão, próximo a um equipamento chamado debris mortar, que consiste basicamente em um canhão de ar pressurizado para criar o efeito da explosão. Acontece que o piloto, nesse momento, virou o helicóptero um pouquinho para a esquerda, quando na verdade era para ele virar para a direita. E coincidiu que o equipamento detonou exatamente no momento em que o helicóptero estava em cima dele. Isso fez com que o piloto perdesse o controle do helicóptero e ele caísse em cima de Vic e das crianças. Vic Morrow e uma das crianças foram decapitados e a outra criança morreu esmagada pelo helicóptero. Esse caso pra mim ele é absurdo em tantos níveis, porque assim, é de uma irresponsabilidade tão grande, sabe? Eles colocaram crianças perto de explosivos, porque assim, o espaço onde estavam gravando não é tão grande assim. E eu falo isso porque tem o vídeo, aquela imagem que eu mostrei é real. E não o suficiente eles usarem um helicóptero de verdade na cena, que ia rolar explosões perto, eles colocaram esse helicóptero diretamente em cima das crianças. E vale ressaltar que depois de 9 intensos meses de julgamento, John Landis e o restante da equipe do filme foram absolvidos do caso. Eu não podia passar essa raiva sozinha, eu tinha que trazer essa informação para vocês. Esses 2 últimos casos do vídeo são bem parecidos. O primeiro é o de Redd Foxx. Redd era um comediante americano bem conhecido nos anos 70, que ficou famoso por seu papel na série Sanford and Son. E na série, Redd fazia o papel de um senhor chamado Fred, que tinha como marca registrada fingir ataques cardíacos para sair de situações em que ele não queria estar. Eventualmente, a série foi cancelada e em 1991, Eddie Murphy criou a série The Royal Family, escalando Redd novamente. No dia 11 de outubro de 1991, durante uma pausa em um dos ensaios, Redd estava conversando com seus colegas quando de repente se apoiou em uma cadeira próxima e caiu no chão. Como o personagem mais marcante da carreira dele tinha como marca registrada fingir ataques cardíacos, todo mundo achou que Redd estava brincando, só que ele não levantou do chão. A atriz Della Reese, que contracenava com ele, se aproximou e ouviu ele dizer "Chame minha esposa" 2 vezes. Os paramédicos foram chamados, mas 4 horas depois de chegar no hospital, Redd Foxx foi declarado morto aos 68 anos. Nosso último caso, e para mim o segundo mais chocante depois de Twilight Zone, claro, é o caso de Tommy Cooper. Tommy era um mágico e comediante que chegou no auge de sua carreira em meados dos anos 70. O tipo de humor de Tommy era o típico humor pastelão. Ele fazia palhaçada o show inteiro, caía o show inteiro, era torta na cara, e enfim, o público adorava isso. No dia 15 de abril de 1984, durante uma apresentação ao vivo em Londres, ficou combinado que o apresentador do programa ficaria escondido atrás das cortinas, entregando objetos para Tommy fingir, durante a mágica, que estava tirando de dentro de sua capa. Só que em determinado momento, Tommy começou a escorregar para o chão lentamente, e a plateia achou que era parte do show, começou a dar risada, bater palma, só que não era brincadeira e Tommy caiu estático no chão. Quando perceberam, os assistentes puxaram Tommy por trás das cortinas para a parte de trás do palco e continuaram o show. A equipe no local tentou reanimar ele e só depois de alguns minutos é que chamaram a ambulância. Tommy Cooper foi declarado morto assim que chegou no hospital. Desde que eu conheci esse caso, que eu não consigo parar de pensar em como ficou a cabeça do público depois de descobrir que Tommy tinha morrido.
Porque sem saber, eles acabaram dando risada da morte do artista que eles estavam prestigiando, sabe? Então, nossa, deve ter sido uma sensação muito ruim. Eu não vou colocar o vídeo todo aqui, eu só coloquei um trechinho do início do show, porque, enfim, eu não vou colocar o vídeo do cara morrendo aqui, né? Mas, pra quem quiser assistir, tá aí na internet, vocês acham com uma facilidade assustadora, inclusive. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se você não fez isso lá no início, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desses casos e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. Eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo, até a próxima e feliz Halloween! Assistam muitos filmes de terror. Se vocês quiserem assistir um filme de terror muito bom, assistam Maligno, virou um dos meus filmes favoritos e ele é recente. Então se você tem preconceito com filme antigo, não tenha. Não tenha. Você achou que eu ia dizer o quê? Que eu ia te defender? Não. Vá assistir filme antigo. Mas assista Maligno também. Tchau!